Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Vamos aí comigo, professora Pura Moreno, juntamente com a nossa intérprete Cleber Fernanda. Vamos aí para a nossa aula 65.1. Vamos aí de revisão, de recuperação, unidade 3. Aula 52 e 53, gramática, crase, parte 1 e 2. Aula 55 e 56, literatura, modernismo no Brasil, primeira, segunda e terceira gerações. E aula 57, literatura contemporânea. Ok? Vamos lá, aluno. Mediação, vamos embora para a nossa revisão, para a recuperação. Gramática, vamos ver crase, parte 1 e 2. Vamos ver crase quando ela é obrigatória, quando a crase é facultativa e quando a crase é proibida, ok? Vamos juntos. Devemos usar crase. Quando? Vamos lá. Primeiro, antes de palavra feminina, ok? Nos pronomes demonstrativos, aquela, aquele e aquilo. Devemos usar crase nos pronomes de tratamento, senhora, senhorita, dona. Devemos usar a crase nas expressões à noite, à direita, repetindo aqui, à esquerda, à medida que, a maneira de, a moda de, ok? Então, esses são os casos em que devemos usar aí a crase, tá? Vamos aí, mais uma vez. Antes de palavra feminina, nos pronomes demonstrativos, aquela, aquele e aquilo. Nos pronomes demonstrativos, senhora, senhorita e dona. Nas expressões à noite, à direita, à esquerda, à medida que e a maneira de, a moda de. Beleza? Ok, vamos agora para os casos facultativos. Nós temos 3 casos, tá? Em que o uso da crase é facultativo. Primeiro caso, diante de nome de pessoas do sexo feminino. Exemplo, ele fez referência a Sandra. Então, você aqui, tá? Pode usar ou não a crase. Segundo exemplo, diante de pronomes possessivos femininos. Obedeço a minha irmã. E terceiro caso, depois da preposição até. Fomos até a feira. Beleza? Então aí, regra, dicas básicas para você. 3 casos facultativos aí do uso da crase. Beleza? Vamos adiante. Mais uma regra. Agora, 6 casos proibidos de crase. Vamos colocar aqui, olha só. Proibido. Vou fazer um X assim, tá? Beleza. Então, primeiro caso, que é proibido aí o uso de crase. Antes de verbo no infinitivo, tá? E aí lembrar os verbos terminados em ar, ir, né? Os casos aí dos verbos antes de verbo no infinitivo, tá? Segundo caso, antes de artigos, olha só, um e uma, tá? Observar muito bem isso. Apareceu o artigo 1, não utiliza crase. Antes, tá? Próxima regra, olha só. Antes de artigo mais a palavra no plural. Também não usar a crase. Próxima regra, próximo caso, antes de pronomes, ok? E o próximo caso, entre palavras repetidas, cara a cara, por exemplo. E antes de
masculino, antes de palavras no masculino. Então, 6 casos proibidos de crase. Muito bem para você. Pode aí fazer suas anotações com calma, fazer da sua maneira, né, o seu resumo, que aí você estuda melhor. Cada um tem um seu jeitinho, né, de estudar, fazer as suas anotações. Então, fica aí para você, tá? Essa dica da aula de revisão para recuperação. 6 casos proibidos de crase. Então, diante disso, vamos lá. Hora de recuperar. Vamos juntos? Vamos lá, então. A frase em que o acento grave indica corretamente a ocorrência de crase é: letra A. Ele sempre faz tudo às pressas, por isso está sempre correndo. B. Acusado e testemunha ficaram cara a cara durante a acareação. C. O suspeito está disposto a colaborar com as investigações. D. Marcelo disse a ela que não viajará nas férias. E ele sempre gostou de andar a cavalo. Então, a frase em que o acento grave, né, a crase, está indicando corretamente o uso aí da crase. A, B, C, D ou E. Vamos lá ao nosso gabarito. Gabarito letra D. Né? Então, este é o nosso gabarito. Marcelo disse a ela que não viajara nas férias. Então, vamos aqui entender. Por que a alternativa D? A crase nunca, né, ocorre nas expressões formadas por palavras repetidas, né? Então, a gente viu isso aqui na regra lá, que é proibido. Não ocorre também crase antes de verbo, né? E aí nós estamos vendo aqui o verbo no infinitivo, colaborar, pois ele não exige o quê? Artigo. Também não ocorre antes de pronome em geral, tá? Não se usa aí crase. Disse a ela, por isso que aqui não tem crase, pois antes dele geralmente aí não há o artigo. Não ocorre antes de palavra no masculino, a cavalo, ok? Então, justificadas aí as alternativas, vamos embora. Vamos aí falar um pouquinho sobre o contexto histórico e característica, autores e obras aí sobre o modernismo no Brasil. Primeira, segunda e terceira gerações. Vamos lá. Então, nós temos o modernismo no Brasil, e aí nós temos como um marco, né? Um marco do movimento modernista nas artes do Brasil, a Semana da Arte Moderna, né? Semana da Arte Moderna de 1922. A Semana aí da Arte Moderna é um evento que foi realizado em São Paulo, né? E é claro que esse evento que aconteceu aí nesse teatro, ele veio para resumir, ou seja, resumiu o comportamento artístico do país. Então, que comportamento foi esse? Então, havia uma manifestação desde 1911, quando aí começaram a aparecer as primeiras manifestações modernistas. Então, em 1911 iniciou, né? E só veio aí a ser concluída, na verdade, aí chegaram a uma nova produção literária e apresentado tudo durante essa semana aí da arte moderna, Semana da Arte Moderna, ok? Então, essa Semana da Arte Moderna, ela marca, né, o que ficou denominado como primeiro momento modernista no Brasil. E nesse caso, essa amostra, na verdade, influenciou as artes plásticas, o teatro e a literatura. Então, essa influência foi grande, que veio fazer transformação. Foi um divisor de água aqui no setor brasileiro, tá? Então, pós a Semana da Arte Moderna, isso tudo aqui ficou com novas produções, tanto aí no campo aí da literatura, das artes plásticas e do teatro.
teatro, né? A gente tem aí uma nova produção com esse olhar aí para o reconhecimento do nacionalismo. E assim, na literatura brasileira, olha só, nós temos que destacar as principais características do modernismo. Então, nós temos como principais características, olha aí, a primeira, o rompimento com as estruturas do passado. Então, deixa de fazer como lá na Europa, né, copiar para tudo, né? Então rompe com isso e se inicia uma nova forma aí de produzir. Anarquismo, sentido destruidor, outra característica, volta às origens, né? Vamos aí para o nacionalismo, valorizar aí o nosso. A linguagem dessa nova produção é uma linguagem coloquial. Vamos ter também aí no modernismo, olha só, a valorização do índio brasileiro. Vamos ter a valorização aí do nacionalismo ufanista, exagerado e utópico. E é claro, como característica também forte do modernismo, um caráter revolucionário, ok? A segunda fase modernista, ela se dá de 1930 a 1945. Qual é o foco dessa segunda fase modernista? A divulgação dos textos em prosa, ok? A formação aí de grandes romancistas e poetas vão aparecer nessa segunda fase do modernista. E qual é o objetivo dessa segunda fase? Então, o objetivo é que romances, né, são caracterizados pela denúncia social, verdadeiros documentos aí da realidade brasileira, atingindo elevado grau de tensão nas relações do eu com o mundo, né? Então a temática produzida aí nessas prosas, nesses romances, vão tratar aí dessa denúncia social, ok? E aí quem foram os caras, as pessoas, né, os grandes autores aí desse período? E os principais, olha só, nós temos aí autores da prosa. Aqui os principais, né? Dionélio Machado, Érico Veríssimo, José Lins Lego, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Então, esses nomes aí são os nomes dos nossos maiores aí autores da prosa, beleza? Vamos adiante. Terceira fase do modernismo, né? Terceira fase modernista, data de 1945 a 1960. Nós temos aqui nessa terceira geração, olha, a prosa, certo? Quer seja aí a prosa no romance ou nos contos. A prosa, ela busca aí uma literatura intimista, uma literatura de sondagem psicológica, introspectiva, com destaque aí para quem? Clarice Lispector, tá? Ao mesmo tempo, o regionalismo adquire nova dimensão com Guimarães Rosa e suas criações dos costumes e da fala sertaneja, penetrando fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central. Então, essa terceira fase, ela é toda regionalista, né? E nós temos aí como gênero a prosa. O que nós vamos ver nessa temática, nessa parte da literatura? Vamos ver a introspecção, principalmente com Clarice Lispector, ok? Vamos então ver os nossos grandes, né, aí autores: Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes e Teles, Mário Quintana e Ariano Suassuna, ok? Então temos aí a nossa representação feminina, duas grandes autoras, Clarice e Lígia. Então vamos lá, né?
Com isso, hora de recuperar. Vamos aí a uma questão sentimental. Vamos a essa poesia de Carlos Drummond de Andrade. Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas. E debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra somente para acabar teu nome. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Carlos Drummond de Andrade. Comando da questão. Esse poema é caracteristicamente modernista, porque nele, letra A linguagem coloquial dos versos livres apresenta como humor o lirismo encarnado na cena cotidiana. B. A uniformidade dos versos reforça a simplicidade dos sentimentos experimentados pelo poeta. C. Tematiza-se o ato de sonhar, valorizando-se o modo de composição da linguagem surrealista. D. Satiriza-se o estilo da poesia romântica, defendendo os padrões da poesia clássica. E. O dia a dia surge como um novo palco das sensações poéticas, sem imprimir a alteração profunda na linguagem lírica. Então, esse poema, olha só o comando da questão. Esse poema é caracteristicamente modernista. Até aqui, o comando está afirmando. Agora você vai encontrar por que ele é caracteristicamente modernista. E aí você teria que estar já de olho em quem? Aquelas 6, 7 características, né, que a gente apresentou. Então, o comando da questão letra A, vamos voltar aqui. Por que ele é caracteristicamente modernista? Porque a linguagem, né, apresenta na sua produção uma linguagem coloquial dos versos livres, né? Essa linguagem coloquial aí, ela se apresenta com humor, né, o lirismo encarnado em cenas cotidianas, que é essa nova forma, né? Então rompe aí com essa maneira de produzir aí com o passado e traz aí essa nova forma de produção, com a linguagem coloquial, com versos livres, né? Com humor, com lirismo, apresenta aí cenas do cotidiano. E aí nós temos também a característica como liberdade, né? Ok? Muito bem. Então aí vamos aí justificar. Por que a letra A? Então Drummond faz um uso da linguagem coloquial em seus poemas de amor moderno, diferente da poesia de linguagem rebuscada dos poetas românticos. Então quebra totalmente aí com o passado, cuja temática enaltecia o amor romântico e o culto à mulher inatingível. Ou seja, olha só, isso aqui tudo, vamos colocar aí, que é onde faz a diferença. Então, ele vem para quebrar com essa forma de produzir. Traz aí essa linguagem coloquial bem diferente do que traz aí os poetas românticos, ok? E vamos lá, então, um pouquinho de período, aí nós vamos ver o período, né, composto por subordinação, as orações subordinadas adjetiva, só com esse contexto aí da literatura contemporânea. Nós vamos ver a prosa, a poesia e o teatro. Nós temos aqui, então, uma cronologia. Vamos ver isso aí. Que o modernismo ele inicia em 1922 a 1945. Em 45, nós temos o início da literatura contemporânea. Quais são aí esses próximos fatos? Que em 45 também nós vamos ter aí a geração, né, de 45, que é esses novos artistas fazendo essas novas produções e que eles são denominados geração de 45. Vamos ter também as décadas de 50 e 60. Durante aí essas décadas nós vamos ter poesia concretista, né? E na década de 60 e 70 vamos ter já na literatura visado aí com o contexto da ditadura, tá? A poética da resistência, né? Então os temas vão tratar aí com esse olhar, né? A partir
desse fato histórico do momento. E a década de 70 aos dias atuais, vamos ter aí a poesia marginal, né? E poema, essa nova forma aí literária, beleza? Vamos lá, hora de recuperar. Leia o trecho da canção Um Buzeiro da Saudade, de Luiz Gonzaga e João Silva, para responder à questão. Um bunzeiro veio, um bunzeiro véi. Véi amigo, quem diria que tuas folhas caídas, tuas galhas ressequidas, iam me servir um dia. Foi naquela manhãzinha, quando o sol nos acordou, que a nossa felicidade machucou tanta saudade que me endoideceu de amor. Tá? Então nós temos aqui, né, um trecho da poesia de Luiz e Gonzaga e João Silva, em que nós temos, olha o destaque, véi. Aí a gente traz aqui a explicação. Véi, né, uma variante popular de velho, esse seria o termo, velho, né, cuja pronúncia, véi. Vamos ao comando da questão. Nos 2 primeiros versos, o uso da variante popular, véi, tem como efeito de sentido, letra A, ridicularizar o modo como o homem do meio rural se comunica, o que pode ser considerado um tipo de preconceito. B, mostrar que o eu lírico não conhece a pronúncia culta da palavra por ter sido criado no meio rural. C, evidenciar que o eu lírico não sabe se comunicar bem em língua portuguesa, pois está longe de sua terra. D, apresentar o umbuzeiro como se fosse um amigo próximo do eu lírico, cuja identidade se associa ao meio rural. E insinuar a origem urbana do interlocutor do eu lírico, sugerindo distanciamento em relação ao meio rural. Então, o comando da questão aí pede, né, para você fazer essa análise e encontrar o gabarito onde nós temos aí a explicação dessa variante popular. Véi, tem um sentido de, é claro, nosso gabarito letra D, apresentar o umbuzeiro como se fosse um amigo próximo do eu lírico, cuja identidade se associa ao meio rural, ok? Muito bem. Então, esse é o nosso gabarito justificado, aluno terceirão, para a gente encerrar a nossa revisão de recuperação. Eu não vou desejar boa sorte, porque você é aluno da NASA, sabe da responsabilidade, né? Não deu lá na avaliação, calma, tenha recuperação. Talvez você não estava legal, né? Uma dor de cabeça, algo te incomodou, foi mal, não gabaritou, tenha calma. A recuperação está aí. Você aí, como aluno, terceirão mediação, estuda, pesquisa, lê, se informa. Então, olha, tem todos os requisitos para gabaritar, bombar e aí, é claro, passar, né, por esse momento e depois chega lá, olha só, feliz da vida, gritando, consegui! E assim eu deixo a mensagem para você final, lembrando que terceirão mediação, a nossa gratidão, a gente encerra com vocês, com todo amor e emoção. Não vou falar muito, porque senão eu já estou arrepiada, é porque você não consegue ver, aluno. É isso aí. Então, faça aí a sua parte, continue sendo esse aluno dedicado, esse estudante brilhante, responsável, que tudo dá certo. Isso aqui, ó, é só um pouquinho, porque você ainda tem muito pela frente e vai conseguir. Eu tenho certeza, você é um vencedor. Valeu? Até lá. Sucesso!